Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. Eu vou fazer uma pergunta para você. Será que é assim mesmo? Pecou, já está morto e condenado? Eu digo para você que não. E eu vou te mostrar aqui nas Santas Escrituras algumas partes que comprovam isso, que para o pecador arrependido sempre haverá um jeito. Porém, o arrependimento tem que ser de coração e com o propósito de não cometer aquele erro nunca mais. Porque afinal, Deus é bom, compassivo e misericordioso. Porém, Ele não é bobo. Ele não é um ser idiota, onde as pessoas vão brincando de pecado e Ele vai brincando de perdoar. Não é assim. O pecado é uma coisa muito séria e aquele que nele cai precisa ter a consciência de que, para ele voltar a ter uma comunhão com Deus, ele deve ter um coração contrito, arrependido, voltar-se para Deus, pedir o perdão lá do fundo da sua alma. Assim, ele restabelece a sua comunhão com o Criador, dizendo: Pai, nunca mais quero cair nessa situação. Assim, o Senhor perdoa e a vida segue. E não importa se o homem faz ou não o julgamento. O que vale é o julgamento de Deus. É o Senhor quem nos justifica. Só Jesus Cristo morreu no madeiro da cruz por nós. Então ele, com o seu Pai, somente os dois, têm o direito de salvar ou de condenar conforme a situação da pessoa naquele momento em que foi a sua partida aqui desta terra, o fim de sua carreira, o fim do seu combate. Vou ler para vocês aqui em Marcos 3, no versículo 28 e 29. Vamos ver o que o Senhor Jesus falou e depois vamos mais adiante um pouco. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do juízo eterno. Viu aqui? Toda sorte de pecado que o homem comete, havendo arrependimento, é perdoada. Blasfemar é ofender. As pessoas podem ofender-se uma às outras, cometerem muitos tipos de ofensas e serão perdoadas. Essas ofensas, essas blasfêmias, só não podem ser contra o Espírito Santo. Aquele que ofender o Espírito Santo já está condenado, já é réu no juízo eterno. Ficou bem claro aqui. Então, toda pessoa que caiu numa contradição, que numa infelicidade sofreu uma queda, deve buscar ao Senhor com arrependimento. Deve tirar do coração esse negócio: já estou condenado, já estou morto para sempre. Muitas pessoas, por carregarem esse julgamento, cometem suicídio. Outros vão para as calçadas, vão para debaixo das pontes, perdem a estrutura, deixam famílias inteiras, somem neste mundo. Tem gente que não tem notícia de um parente nunca mais. Por isso, meu irmão e minha irmã, diante do que a gente vê pela palavra,
Não vamos julgar o nosso irmão, a nossa irmã que está em pecado, que está numa condição, vamos dizer assim, abaixo de nós, na parte espiritual, porque carrega essa mancha. Vamos orar por ela, para que ela recobre a consciência espiritual e volte para o Senhor. Ele, com certeza, a acolherá gostoso, porque Ele é bom, Ele é misericordioso. Veja as parábolas que o Senhor Jesus contou, porque as pessoas que o envolviam, principalmente fariseus, escribas, diziam para ele, esse homem, ou diziam dele, esse homem vive comendo e bebendo no meio dos pecadores. Jesus, ouvindo isso, disse, qual de vocês? Isso já está lá em Lucas 15. Qual de vocês, tendo 100 ovelhas, vocês vão caminhando pelo deserto, uma se perde, você não deixa as 99 que está ali, que não necessitam mais de perdão, de cuidado, e não vai atrás daquela que se perdeu? E encontrando-a, coloca sobre os seus ombros e a traz gostoso para casa. Olha, o céu faz festa quando isso acontece. Aqui, meus irmãos, fala de um rebanho com 100 ovelhas batizadas na mesma condição. Uma delas se perde, vai para o pecado, vai para o mundo, se machuca, tem as patinhas quebradas, mas ela grita, ela chora, ela se arrepende, ela clama pelo pastor. A ovelha conhece a voz do pastor, mas o pastor conhece a voz das suas ovelhas também, muito mais. Muito mais do que conhecemos, somos conhecidos. E o pastor fala para as 99, fiquem aqui, vocês estão bem. Tem uma que está necessitando de um maior cuidado, vou atrás dela. E ele chega até onde a ovelhinha machucada, ferida está, a coloca no ombro e a traz para o meio das outras. Ela, arrependida, alcança o perdão e volta a conviver com as 100 ovelhas, como sempre havia convivido. Não precisaria mais nada, mas eu vou além agora com você. Uma senhora, uma mulher, ela tinha 10 moedas, aqui na palavra fala 10 dracmas, e ela perdeu uma. De repente ela acende a luz, começa a varrer a casa, com insistência vai procurar, tinha avisado algumas amigas que tinha perdido, por certo até pedido oração, uma ajuda, e quando ela encontra, ela faz festa, ela chama as amigas, ela comemora. O Senhor termina dizendo que os anjos de Deus fazem festa quando um pecador também se arrepende, porque essa dracma também representa o pecador que se arrependeu, mas que foi encontrado, e os anjos fazem festas diante de Deus. E agora a parte mais conhecida, também aqui em Lucas 15. Um filho chega para o pai e diz assim, pai, me dê a minha parte na herança. Ele tinha um outro irmão, o pai reparte a herança entre os dois. Passa pouco tempo. Esse filho mais novo, ele vai para o mundo, vai com a sua herança. Vai para as festas, encontra novos amigos, que na verdade não são amigos. Gasta com as prostitutas, com as meretrizes, tudo o que tem. Um dia o dinheiro acaba. Houve uma grande fome na terra em que ele estava. Ele viu a situação dura, sem dinheiro, precisava de um trabalho, procura lá um cidadão, uma pessoa, e provavelmente em uma fazenda ele encontra um serviço. Ele vai cuidar dos porcos. A fome é tão grande que quando ele olha para as bolotas que os porcos comiam, ele desejou comê-las também. E ele pensa, o que estou fazendo aqui? O arrependimento começa a entrar. O sofrimento veio, a angústia, a aflição. Estou com tanta fome.
Queria estar na casa de meu pai novamente, viver a vida de um jornaleiro. Eles comem bem, lá tem fartura. Eu vou voltar para a casa do meu pai, eu não aguento mais essa vida de pecado, mais essa vida dissoluta em que estou vivendo. E ele faz um propósito. Vou chegar para o meu pai e vou dizer para ele assim: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. O meu pecado é grave, Senhor. Fiz tudo, meu pai, o que é errado, mas estou arrependido, meu coração está dolorido, minha alma angustiada. Eu quero voltar para a convivência do meu pai. E o propósito dele era que o pai fizesse dele pelo menos um jornaleiro. Que ele fosse um empregado da casa, é o que ele merecia no seu pensamento. E ele volta para casa. Só que o pai, quando viu que o filho foi embora, todos os dias ficava talvez na porta ou na janela da casa, ou ali num quintal, olhando de longe a estrada para ver se o filho voltava. O filho não voltava. Mais um dia, o pai vê uma silhueta cansada, alguém andando de longe, cansado, andando meio que arrastado. Quando vê, era o seu filho. Foi-lhe ao encontro, lançou-se ao seu pescoço, diz a palavra de Deus, beijou-lhe, chamou os servos. Escutem, mandem que ele tome um banho, faça a barba, depois coloque um anel no seu dedo, dê um calçado novo para ele. Peguem um bezerro cevado, matem, vamos fazer festa, porque o meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. E foi aquela festa na casa, música. O filho mais velho estava no campo, no trabalho, quando chega em casa, escuta aquele som, aquele barulho, aquele movimento todo, pergunta e explicam para ele: seu irmão voltou, seu irmão apareceu, seu pai mandou dar uma festa, fazer o que está sendo feito aqui. O filho mais velho chega para o pai nervoso, o pai insta com ele, pede para ele compreender, mas o filho fala: Pai, sempre estive com o Senhor, fiz todas as coisas direitinho, nunca quebrei um mandamento desta casa, tudo que o Senhor falou, eu respeitei, eu ouvi, eu obedeci, eu fiz. E o Senhor nunca me deu um cabrito, pai, para eu comemorar aqui, fazer uma festa com os meus amigos. O pai fala para ele: filho, não fica assim, alegre-se. Seu irmão estava perdido, foi encontrado. Ele estava morto, morto no pecado, meus irmãos, e ele reviveu. Olha que coisa linda, dali para frente, a fazenda não parou de produzir. Ele formou uma nova herança. E esse filho pródigo, esbanjador, ele será salvo. Então está aqui, pela palavra de Deus, provando que tem jeito para o pecador arrependido. Só que infelizmente ele passa por uma luta, porque ele tem irmãos como esse irmão dele mais velho aqui, que não aceita. Vem para a igreja, é discriminado, é diferente, é olhado de rabo de olho, não é saudado por muitos. Mas mesmo assim, esse pecador deve persistir, porque o que importa é o que está no coração, é o arrependimento aceito e que Deus o salvará. Então está aqui não por mim, meus irmãos, pela palavra de Deus. Se você caiu nessa situação, não perca a sua esperança. Arrependa-se, volte para Deus. Ele tem uma mesa farta, comida boa para te dar, calçados, vestidos, um anel novo. E você vai encontrar a salvação. E nós, irmãos, não vamos julgar, vamos deixar para Deus se a pessoa se arrependeu ou não. De verdade, é Ele Deus. Não nos cabe o julgamento, nos cabe o acolhimento. Essa é a mensagem de hoje. Deus seja louvado, que Deus te abençoe.